E aí, Pixel? Seja muito bem-vindo. Se você é novo aqui, preenche o nosso Connect Card. É isso aí, ele vai estar na descrição desse vídeo, no chat ou na bio do Instagram. Falando em bio do Instagram, siga lá o nosso @pixel.church. Lá você encontra vários links para você se conectar. E tem vários posts legais. É isso aí, não deixe de seguir a gente e acompanhar o nosso Instagram que a gente te deixa atualizado por lá. Olha, não deixe de participar de um LED. É isso aí, o LED é onde a gente se encontra durante a semana. Então, se você ainda não faz parte, manda um direct pra gente ou acessa os links lá na bio do Instagram. E logo começa a nova turma do The Why, né? É isso aí, são 4 aulas no sábado. Por que Jesus, por que Bíblia? Porque a igreja e porque eu. Então não deixa de fazer parte, tá incrível, né, Eder? Tu já participou, Meu, sabe já como participei e é muito legal mesmo, participe. É isso aí, não fica de fora, pelo amor de Deus. A dinâmica do mundo depende de pessoas generosas. Aqui na Pixel nós temos 3 formas de contribuir. Né, Gabi? Com o seu talento e com o seu tempo você pode servir junto ou... Com o seu tesouro por meio do pix@pixelchurch.com ou pela Unicred, que tem a descrição aqui na conta. É isso aí, não deixa de contribuir e construir tudo isso aqui junto. Cante junto. Levanta do sofá e cante. Eu me entrego por completo. Quero a vida que tens pra mim. Um oásis nos espera. Liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou. Ao me entregar eu livre sou.
sem esperança, sem chegar, mas do céu veio correndo com perdão em seu olhar, pra cumprir leis e profetas, nascimento virginal. Deixa um trono em glória eterna, a manjedoura de animal. Sou grato, você me aceita como estou. Jesus, sou grato, você me aceita como estou. Jesus, sou grato.
graça me amou. Bom dia, que bom que você está aqui. Estou viajando de novo. Foi muito legal, a gente passou 10 anos de casado, fizemos festa, comemoramos. Estamos aqui em Curitiba e, cara, vim parar no mesmo hotel que eu estava exatos 10 anos atrás e trazendo essa palavra aqui para você. Eu quero contar para você primeiro que você é incrível. E você foi feito para ser incrível. Você ser incrível não é um acidente. Foi justamente a vida que Deus tinha preparado para você. E a gente precisa entender qual que é essa vida que Deus preparou para eu e para você vivemos. Que é a partir daí que a gente tem sentido em tudo que a gente está vivendo. É
É a partir daí que tudo começa a fazer sentido. Quando a gente pensa em fazer algo incrível, ter uma vida incrível, normalmente nosso primeiro passo é tentar ver qual que é, a partir da onde que eu estou competindo. Em que eu estou competindo? Na verdade, eu estou me comparando a quê? Qual que é a comparação que eu tenho para definir por que eu seria incrível ou não, se isso é uma falácia do coach ou qualquer coisa do tipo. Às vezes quando a gente fala a palavra competitividade dentro de igreja, isso não costuma soar muito bem. Eu lembro de experiências que eu já tive na vida quando falaram que, não, olha, que bom que você está aqui, a gente vai tocar, vai fazer louvor nessa igreja, vai montar uma banda, você tem outros caras que parece que fazem um show aqui. E realmente às vezes eu via que existia essa proteção do mais fraco, do mais simples, e às vezes também aquele que estava mais preparado para fazer algo melhor, precisa ter um bom mindset, um bom sentido de para que ele está fazendo aquilo. É engraçado que quando você está se comparando com alguém por perto, e a tua ambição, na verdade, pudesse ser o melhor do mundo. Na verdade, se você quer ser o melhor que você pode ser, por que você está se comparando com as pessoas? O dia que você chegar naquele lugar e não tiver mais ninguém para se comparar, o que vai acontecer? Como é que você vai se sentir a partir do momento que não tiver com mais ninguém para quem se comparar? Por isso que a melhor referência que eu tenho sou eu mesmo, a melhor referência que você tem é você mesmo. E assim a gente pode ver como que eu posso ser o melhor do mundo, e se eu não puder ser o melhor do mundo, eu não tenho controle se lá fora tem alguém que é melhor do que eu no que eu faço. Mas se essas palavras te incomodaram um pouquinho, era isso que eu queria chegar, a gente tem essa ideia de que ambição não é uma palavra boa, ela é uma palavra pejorativa. Ambição não é uma coisa que deveria estar ligada a um cristão ou algo do tipo. Na verdade, ser colaborativo, ser cooperativo, trabalhar junto, parceria, são palavras muito mais da moda. São palavras muito mais contemporâneas e coisas que a gente ouve. E às vezes, quando a gente vê que alguém é mais competitivo, a gente tem certa relação esquisita com alguém ser competitivo. Mas a gente tem aprendido a pensar desse jeito. Às vezes a gente pensa que a ambição ela não é uma virtude, mas isso às vezes vem desse texto de Filipenses 2:3, que diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Então esse texto aqui ele fala sobre ambição egoísta e que a gente não deve viver dirigido ou impulsionado por uma ambição egoísta. O que eu acho legal desse texto, quando eu vejo a palavra ambição egoísta, ele realmente está falando que o problema é ser egoísta. E se a ambição realmente fosse algo ruim, ele não precisaria colocar um adjetivo ruim para mostrar que aquela ambição ela é egoísta. Espero que você esteja acompanhando esse raciocínio do jeito que eu gosto de pensar. Mas a ambição em si, ela não é um problema, porque se você coloca realmente algo que é pecaminoso, se você coloca algo que é ruim, se você coloca algo que é corrupto, você só pode corromper uma virtude. Então você pegou ambição egoísta, você está corrompendo uma virtude. E no fundo, ambição é muito daquilo que Deus tinha para mim e para você fazer. É um motor que nos impulsiona para frente, que nos impulsiona ao próximo dia, que nos traz esperança de ser melhores amanhã do que nós somos hoje. Então, se a ambição, se ela for egoísta, ela é um problema. Mas, quanto a isso, quantas vezes você já não ouviu, sinceramente, já falou para alguém, não seja tão ambicioso assim? Legal que eu estava dando ontem a aula de amor, que é a nossa última aula do The Way, e tá incrível. Nossa, espero que você consiga falar com alguém que fez essa aula para saber o que virou essa aula de amor do The Way. Cara, eu adorei. É engraçado que ali a gente teve a oportunidade de falar sobre algumas situações onde eu cheguei a ouvir e já vi pessoas falando um para os outros que amar é extremamente importante, amar é bom, amar é definitivo, tem que fazer isso, mas tudo tem um limite. Eu já ouvi isso, acho que não foi só eu, você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Mas às vezes também, se você é perdoador, se você é misericordioso, alguém já chegou para você e falou,
Tudo bem, seja perdoador, seja misericordioso, mas tem um limite. Se você for perdoador de qualquer coisa, vão pisotear em cima de você. Ou se você for bondoso, olha, não seja tão bondoso assim. E às vezes até para integridade. Cara, você é certinho demais, você não serve para a equipe. Cara, você não faz aquele golpezinho que precisa para saltar dessa categoria para outra categoria. Não, você tem integridade demais. Quem sabe algum dia você ouça isso. Eu quero que você ouça como um elogio e que você agradeça alguém que falou isso, porque realmente ele está reconhecendo algo inatingível em você. E eu quero que a gente chegue até o ponto do raciocínio de alguém que fala uma coisa dessas. Mas da mesma maneira a gente fala também, não seja tão ambicioso. Como se a ambição, em vez de ser uma virtude, ela fosse um pecado. Tipo, tudo bem ser ambicioso um pouco, mas realmente eu acho que esse texto de Filipenses ele coloca no lugar, mostrando que não faça nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. A gente passa então a achar que ela é uma coisa ruim. Eu quero pegar aqui no texto de Mateus, no capítulo 20, os versículos 20 até o 28. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-lhe fez um pedido. Zebedeu é uma palavra que quer dizer trovão. Então, os filhos do trovão. Ele perguntou, o que você quer? Ela respondeu, declara que no teu reino, esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, eram 12 discípulos que Jesus tinha, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando esses 2 discípulos de Jesus chegaram ali e eles tinham uma ambição, isso é legal. Eles não tinham entendido nada, na verdade. Eles achavam que Jesus ele ia ser como Judas Macabeus, que expulsou os gregos daquela região. Ele achava que ele ia ser o próximo Messias, que expulsaria os romanos dali e estabeleceria outro reinado judaico. Depois procura sobre dinastia asmoniana. Vai ver que já existia um império judaico antes daquilo ali. Eles esperavam que Jesus fosse ser esse cara e que eles fossem os primeiros ministros e que estariam ali. Então, dentro daquela super ambição deles, sabe quando você quer pedir algo para alguém, mas você tem vergonha de você pede para uma outra pessoa pedir para você? Eles pediram para a mamãe deles. E chegou a mamãe, e os 2 atrás da mamãe ali, olhando. Mamãe vai pedir para a gente, vai pedir para a gente. E ela pede, será que eles podem decidir? Não quero mandar demais, não quero dar muito palpite. Você escolhe qual que está na direita e qual que está na esquerda, mas que sejam eles 2. Engraçado que Jesus ele respondeu para eles, né? Imediatamente, tipo, ele viu que os 2 estavam atrás, ele não respondeu nem para ela, respondeu para eles. Tá, mas será que vocês estão dispostos a pagar o preço de chegar a esse lugar? É incrível ver Jesus falando isso. Não é um outro personagem qualquer, é Jesus dizendo que a busca pela grandeza, ela não é nem um pouco ruim, mas a grandeza sempre teve e sempre vai ter consigo um preço a ser pago para chegar nela. É o objetivo de Deus e é a vida que Ele criou para você viver. Ela está do outro lado do sacrifício, ela está do outro lado do esforço, ela está do outro lado da dedicação. Então, um dos grandes problemas que se vê nesse daqui é que a gente quer, fale ou não fale, a gente quer grandeza, faz parte do ser humano. Deus colocou isso como uma mola propulsora na minha e na tua vida. Mas só que a gente quer a grandeza, mas não quer o sacrifício. A gente quer o resultado da grandeza, mas a gente não quer o processo da grandeza. Como a gente está falando sobre You Are Awesome, como que você é incrível,
Você já percebeu como que você, ou eu, todos nós, como você sempre é incrível quando você está sozinho, quando não tem ninguém por perto para se comparar? Como que você é incrível, como que você é incrivelmente generoso quando não tem ninguém precisando de nada? Ou como que você é incrivelmente dedicado quando não tem nenhum trabalho para fazer? Como que você é incrivelmente poderoso quando não tem nenhum trabalho para ser feito? Mas às vezes a gente acha que o nosso awesome, ele está só no imaginário. É aquela mentalidade meio... aquela mentalidade artística de eu sou bom e eu espero que um dia alguém vai me reconhecer e vai me contratar. Uma gravadora vai chegar e vai me chamar porque eu sou awesome. O que eu quero dizer para você, não tire isso do teu coração. Isso que está te dizendo que você é uma voz de Deus. Só que a gente precisa redefinir o que isso significa, para a gente poder entender o que é ter a grandeza e buscar a grandeza. Jesus trouxe um novo padrão para eles, no qual, se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último. Se você quiser ser grande, você precisa servir. Olha que engraçado, quando a gente junta com aquele outro texto que estava falando antes, que ele falava, não faça nada por ambição egoísta, mas humildemente considere os outros maiores que você. E quantas vezes a gente acha que humildade é pensar menos de si mesmo, enquanto na verdade humildade é pensar menos em si mesmo. Pensar menos de si mesmo, você está pensando menos daquilo que Deus criou. Pensando menos em si mesmo, você é capaz de pensar naquilo que Deus criou você para fazer. E naquele mundo que Deus colocou para a gente criar através da igreja, que é essa força motriz que nos une, que nos permite fazer algo para construir o mundo que a gente sonha. Nem sempre a gente vai construir a igreja que a gente sonha, só que a igreja vai ser como a gente vai construir o mundo que a gente sonha. Ele coloca que para ser igual a Jesus você tem que ser humilde. Não existe outra possibilidade de você considerar Jesus sem a humildade. E às vezes a gente pula nesse texto aqui e fala, ao contrário, quem quiser tornar-se importante, quem quiser tornar-se grande, quem quiser tornar-se awesome entre vocês, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Quantas vezes a gente pula esse começo das frases e fica só com o final delas? A gente começa a achar, não, peraí, o meu modelo, eu estou aqui servindo, eu vou servir. A minha força motriz, o meu motivo de estar servindo, é justamente porque eu sou humilde. A minha humildade me faz servir. Enquanto se você olhar aqui, gente, ele está falando que você deve servir se a tua ambição for ser grande, se a tua ambição for ser importante. Você não está servindo simplesmente para ser ninguém, você está servindo justamente para ser grande. E essa que é a força motriz que ele coloca no nosso sentimento e vontade de servir. Eu vou servir para ser pequeno. Eu entendo muita gente que fala, tipo, e tem aquele que... Bom, enfim, tem a ambição egoísta escondida dentro dele. Todos nós temos. E a gente precisa endereçar isso com muita seriedade. Ele vai para o final da fila, fica lá, tá? Eu tô aqui por último. Quanto tempo ele vai esperar eu aqui no último da fila para me colocar lá na frente? Quanto tempo? E o tempo passa. E o tempo passa. E o tempo passa. Eu tô servindo. Quanto tempo eu vou ficar no estacionamento? Eu adoro quando chega no estacionamento. O estacionamento, um dia você vai perceber que é o lugar onde deveriam estar os melhores voluntários da igreja. Era a primeira impressão que uma pessoa tem de quando ela chega ali. Entenda que quando a pessoa tem uma primeira impressão da igreja, muitas vezes pode estar naquilo, a primeira impressão que ela tem sobre Deus. E é assim que as pessoas resolvem voltar para a igreja antes que a primeira música comece, não depois da pregação. Mas quando a gente está ali nesse lugar, a gente de repente não percebe que você está em último lugar da fila, esperando ou almejando estar naquele primeiro lugar, ou se você está simplesmente servindo, porque você sabe que o lugar onde você está te faz grande. Até que Jesus ele simplesmente fala, olha, peraí, você está na fila certa, só que você está olhando para o lado errado. É tão simples quanto isso, nunca vai sair daquilo ali. Você pode ser um governante de um lugar,
mas a tua mentalidade é de servir. Você pode ser um dono de empresa, a tua mentalidade é servir. E Jesus, ele quer que você tenha grandeza, porque ele não quer que você esteja servindo ali, porque a tua única opção é servir. Ele quer que você seja grande, você pudesse fazer absolutamente qualquer coisa com a tua vida, porém você escolheu servir. Foi maravilhoso ouvir isso do Elder no Central Bible College essa semana, e realmente é recompensador ouvir. A gente não quer, se você está fazendo as coisas servindo pelo reconhecimento, a frustração é gigantesca. Eu sei que existe um galardão, eu sei que um dia Deus vai colocar outras coisas, mas eu sei que eu estou trabalhando pelo reino e você também faz ou pode fazer isso. A gente vai encontrar grandeza nesse processo do que está acontecendo. Jesus, ele tinha... ele não era ambicioso. Cara, ele tinha a ambição de salvar o mundo. Você sabe o que é uma ambição de salvar o mundo? Se algumas vezes eu falei isso, as pessoas olham assim, nossa, esse aí tá fora. Sim, eu não gosto de perder. Eu sou competitivo e eu já sofri achando que isso era ruim, achando que isso era mal. E com o tempo que eu fui percebendo que não é exatamente desse jeito. Eu quero que você abra junto comigo em Marcos 9, 33 até 35. Então, eles chegaram até Cafarnaum, e quando ele estava em casa, perguntou-lhes, o que vocês estão discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior entre eles, os discípulos. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos. Liderando a igreja, a gente sempre lidera equipes e sempre tem isso daí. As coisas acontecem, você está com uma equipe, você está com gente que anda. Ainda mais em tempos de pandemia, que a gente não consegue estar tanto tempo junto. E a gente monta equipe e eventualmente qualquer líder, ou pastor, ou qualquer outro diretor, ou qualquer coisa, vai se reconhecer nessa história aqui. Você está com a equipe, mas eventualmente quando você está um pouquinho mais longe, a equipe parece que ela se fecha, eles começam a discutir algumas coisas. Às vezes podem querer dizer que você está andando muito rápido demais, ou que você está muito devagar demais. E estão discutindo alguma coisa que você só ouve o ruído, assim, mas você não consegue ouvir o significado daquilo que eles estão falando. E então, de repente, você chega meio perto e, às vezes, silencia, acaba, aquilo ali para. Agora, imaginem que isso estava acontecendo com Jesus. Tipo, Jesus estava lá, de repente, os 12 discípulos chegaram, fecharam uma rodinha e começaram a conversar. Cara, sinceramente, se eu tivesse sido convidado para estar andando com Jesus, eu estaria andando com Jesus, né? Tipo, mais do que ir lá e olhar para os outros caras que estão ali junto comigo, formando uma equipe e tentar decidir. É engraçado que eles estavam tentando decidir quem que era o maior entre eles. É lógico que continua aquela ideia de que os caras não sabiam muito bem com quem que eles estavam andando. Eles não entenderam direito de Jesus, eles achavam que ia ser um governante, ele era um candidato a ser o próximo rei de Israel, do próximo império judaico que existisse ali. Então nisso eles já estavam pensando quem que ia substituir ele, quem que ia ser os primeiros ministros e o que ia acontecer com aquilo tudo. Imagina Jesus chegar ali para eles e falar, olha, vocês estão falando, cara, do que vocês estão perguntando quem que era o maior dentre eles? Ninguém pensou em Jesus. Ninguém comentou que Jesus seria o maior de todos entre eles. E aí Jesus ele pôde trazer essa ideia de que para ser o primeiro, você tem que ser o último. É engraçado que tantas vezes, tipo, quando você fala isso, pessoal, tantas vezes eu já vi você falar, não, eu quero estar no meio ali, sabe? Eu não quero essa responsabilidade, eu não quero essa pressão de ser o primeiro. O último também não é muito legal de ser, eu quero estar no meio. E daí a gente chamou isso de igreja. Um monte de gente que fica ali no meio, que fica parado, não tem aquela ambição de ir pra frente, nem estar lá atrás, mas eu simplesmente eu quero estar junto. Eu quero estar presente, mas sem ser ambicioso. Claro que não vai ser alguém que serve. Claro que não vai ser alguém que constrói. E provavelmente não vai ser alguém que vai viver a vida incrível que Deus criou para você viver. É alguém que falou, eu não sou awesome, eu não sou incrível, eu não sou isso tudo. Então,
se eu estiver aqui no meio do bolo, isso aqui vai estar legal. Você não vai atingir a vida incrível que Deus criou para você viver desse jeito. 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 33 até o 37. Ele diz, respondeu Saul. Esse aqui ele está falando sobre Davi e vai ser Davi com Golias. É um texto bem adequado para falar sobre isso, é incrível, né? Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você, porque eu não vou estar. Essa parte não está escrita. Mas, cara, tá bom, você quer ir, que Deus esteja com você. Ninguém mais queria fazer aquela batalha. Engraçado que ele começa falando no versículo 34, Davi se apresenta como o teu servo. É assim que Davi se enxerga. É assim que ele se enxerga. Provavelmente não está nas requisições do trabalho para ser um pastor. Tipo, matar leão e matar urso, né? Tipo, se chegar o leão, ele vai ver que o leão pegou uma ovelha, ele vai pegar as outras ovelhas e sair com elas ali e trazer de volta e falar, olha, as ovelhas que ele fala são ovelhas do pai dele, não é nem dele. Ele vai falar, olha, it's just business, é assim que funciona, tem o prejuízo, você perde uma ovelha, você ganha uma ovelha, são só negócios. Não, ele vai lá, entra no leão, tira a ovelha de dentro da boca do leão, pega o leão pela juba e mata o leão. E leva a ovelha, que fica traumatizada pelo resto da vida, provavelmente. E se não passasse isso daí, ele vai lá e aparece um urso. Ele vai lá, tira a ovelha da boca do urso, mata o urso. A mentalidade dele de servo fez que quando ele era pastor, ele faria o que nenhum pastor faria. Ele ressignificou o que era ser um pastor de ovelhas. Quando era para ele ser um pastor, ele já era um guerreiro. Quando chegou ali, a vida exigiu que ele fosse um guerreiro. Ele estava no meio de um monte de guerreiros, ele era um pastor. Só que ele já se preparou para ser guerreiro, porque quando ele era um pastor, ele não fazia só o que a função dele exigia. Ele fazia muito mais do que aquilo que a função dele exigia. Isso preparou ele para um outro nível, que quando ele chegou lá, os guerreiros que estavam soldados falaram, tipo, tudo bem, eu tenho meu currículo aqui, mas no meu currículo não precisava dizer matador de gigantes. Então, se eu não preciso ser matador de gigantes, o que eu estou fazendo aqui? Não é minha função. Ele chegou e enfrentou o gigante Golias, e você sabe que ele venceu o gigante Golias, e depois daquilo ali, de guerreiro, ele virou rei. Quando a gente chama Davi de rei, a gente sabe que ele foi o melhor rei que existiu na Bíblia. Ele foi o rei que todos os reis quiseram ser igual, e que quando falavam sobre que Jesus viria um dia, eles falavam que viria alguém da descendência de Davi, que seria como o rei Davi. A grandeza sempre foi algo que acompanhou Davi. Quando era para ele ser rei, ele já estava preparado para ser rei quando era guerreiro. Quando era para ele ser guerreiro, ele já estava preparado para ser guerreiro quando era um pastor. E quando ele era um pastor, ele sempre foi um servo. Ele é um servo que virou pastor, um servo que virou guerreiro, ele é um servo que virou rei. E ele foi o melhor de todos os reis, porque ele sempre deu o outro passo a mais. Ele sempre foi até onde ninguém chegava. E ele não era nem um pouco perfeito quanto às atitudes dele. Ele fez muita coisa errada. E ainda assim ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Então, se você vai decidir a vida que Deus criou para você viver, quando eu vou decidir
Que preço eu estou disposto a pagar para chegar nessa grandeza? Para atingir esse nível de vida onde eu vou viver plenamente, onde eu vou ser a melhor versão que eu posso ser no mundo, onde eu nem sequer vou estar me comparando com outras pessoas, porque isso já não tem cabimento. Eu não tenho controle se alguém fora é melhor do que eu, mas eu sei que o que eu estou fazendo, eu estou servindo outras pessoas, eu estou servindo o mundo, eu estou entregando para outras pessoas muito mais do que eu sonhava que eu poderia fazer isso. Entender que isso é atingir a grandeza, isso é ser grande. Eu vou entender que a minha mobilidade para servir, ela é baseada na ambição de onde eu quero chegar em Deus. E quando eu chego onde eu queria chegar em Deus, isso é o motor perfeito para eu poder ser quem Ele me projetou para ser, para viver os tempos que eu estou vivendo. Você não está assistindo aqui por acaso, você não chegou aqui por acaso. Deus tem algo incrível para fazer com a tua vida. Ele tem uma versão incrível, e se você já tem vivido bons dias, saiba, Ele tem dias ainda melhores para você viver. Ele tem uma equipe ainda melhor para quem viver, Ele tem uma família, uma igreja ainda melhor com quem você possa viver. E se você permitir que a ambição seja o teu combustível, se você decidir que a tua vida é sobre os outros e não sobre você mesmo, você vai descobrir que a grandeza, ela só é alcançada pela servidão. A melhor vida que tem para você, ela é através do serviço, é através daquilo que você serve. Jesus sempre fez isso e Deus nos projetou dessa maneira. Quando chegar, enfim, um dia que você for deixar essa terra, que nem nessa semana, a minha grande homenagem para um menino que eu vi crescer lá na aba em Curitiba, para o Jonathan. O Jonathan Pelachini, ele é um cara que foi crescendo ali, ele cresceu no teatro, e ele super, super jovem, eu já tinha saído de Curitiba, ele começou a escrever os roteiros dos musicais da ABBA, que são lindos e são incríveis, e ele começou a mandar mensagens para mim, a gente conversava bastante sobre isso. E eu nem imaginava que no meio desse tempo agora, ele com acho que tinha menos de 30 anos, o Covid levou ele. E eu sei que ele fez muito mais do que muita gente velha que já deixou esse mundo. Ele olha para trás e ele vê que ele viveu a melhor versão que ele podia ter vivido da vida dele. Ele entregou e ele deixou mais. Ele foi maior. Aquele menino foi um gigante. Ele foi ambicioso. Ele foi grandioso e era um amor de pessoa. E o dia que eu puder olhar para trás, que você chegar nesse dia e olhar para trás, e você ver que você nunca parou por menos, você nunca desistiu no meio do caminho, você sempre se dispôs a pagar o preço que precisava pagar para chegar naquela estatura que Deus tinha para você. E você vai fazer coisas que pessoas vão olhar e vão falar, só Deus podia ter feito isso através dele. Você é incrível. Você não imagina o futuro incrível que Deus criou para você. Você não tem como imaginar quão awesome que é o futuro que Ele tem para você criar, junto comigo, junto com todos nós. E se você está vendo aqui pela primeira vez, e você está tendo essa primeira oportunidade de cruzar a linha da fé, saiba que provavelmente pelas regras desse mundo, que nem está escrito ali, que tem os governantes, que tem os poderosos que controlam as pessoas, é assim que o mundo funciona. E você tem essa oportunidade de conhecer Jesus, que foi o cara mais ambicioso que já existiu nessa terra, porque ele foi, por fim, o maior humano que já existiu na humanidade, na terra. Então, você tem hoje a oportunidade de aceitar Ele como Senhor e Salvador e começar essa jornada de deixar a existência e partir para viver a melhor vida que você poderia ter vivido, que Ele fez para você. Eu quero que você olhe junto comigo, feche os teus olhos e diga, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Com essa oração tão simples, você enxergue o mundo a partir de uma outra ótica e comece a perceber que a grandeza está em seu menor, só que sem deixar jamais a ambição de ser a melhor versão que você já pode existir nessa terra. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu quero orar por você. Muito obrigado porque você tem algo incrível para ser realizado através das nossas vidas. Que você tem uma versão ainda mais incrível de cada um de nós e que ela vai ser buscada através da grandeza,
através do sacrifício e através de servir pessoas com uma mente onde coloque o teu reino, a tua igreja, no lugar onde deveria estar. E transformar o mundo, criar um mundo a partir da igreja, servindo a cidade, servindo pessoas, enxergando cada um como maior que nós mesmos. E que essa seja a nossa ambição para nos tornarmos melhores ainda. Nós te amamos, Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Amém. Valeu. Voltamos! E aí, gostaram do palavrão? Obrigada por ter ficado com a gente até o final. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram, @pixel.church. É isso aí, tenha uma boa semana. Ótima semana!